Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EduCast. Neste episódio, vamos falar sobre o papel da graduação na construção da carreira e na empregabilidade. Eu sou Débora Freitas, gerente nacional da área de carreiras da Edux, e vou mediar essa conversa hoje. A proposta dessa conversa é discutir como a graduação segue sendo uma base importante para formar repertório, desenvolver competências, ampliar visão crítica e aproximar estudantes e egressos às oportunidades reais do mercado. Ao mesmo tempo, vamos falar sobre as experiências complementares que ajudam a fortalecer essa trajetória ao longo da vida profissional. Para esse bate-papo, recebemos a Júlia Martins, supervisora da área de carreiras do IBMEC Rio, que acompanha de perto, né, Júlia, essa jornada dos estudantes e a conexão entre a formação e o mercado de trabalho. E também recebemos a Juliana Vieira, coordenadora de atração de talentos da Dutch Cosméticos, que vai trazer, né, uma visão de empresa sobre contratação, desenvolvimento de talentos e competências valorizadas no ambiente corporativo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E também nós agradecemos a presença de vocês por vocês terem aceitado aí o nosso convite. Vamos começar aqui o nosso papo falando um pouquinho sobre, né, a trajetória profissional que hoje é muito construída a partir de diversas experiências, né, e aprendizagem. A graduação, ela continua sendo um papel estruturante, mas ela se conecta cada vez mais às experiências práticas, né? A gente observa isso, cursos livres, mentorias, pós-graduação e educação continuada. Júlia, pela perspectiva lá do seu trabalho no dia a dia da área de carreiras, como você enxerga essa combinação de caminhos na formação dos estudantes? Bom, Débora, essa pergunta ela é muito importante, porque é muito importante a gente trazer esse tema de graduação, porque a união entre a prática e a teoria que esse aluno aprende em sala de aula é o que forma a base para que ele tenha um bom posicionamento no mercado. Então, a graduação é o contato inicial, onde esse estudante começa a desenvolver habilidades importantes, como o desenvolvimento da capacidade de ter um senso crítico, um contato inicial com boa comunicação. E, em paralelo com isso, ele começa a ter o conhecimento dos fundamentos da sua profissão. Então, a graduação, sem sombra de dúvidas, é crucial para que ele tenha uma boa, né, fomentação junto com a prática na sua aplicação no mercado. Verdade, é onde ele vai desenvolver ali os famosos hard skills, né, que são as competências técnicas que ele vai aprendendo ali, né, ao longo da sua trajetória acadêmica. Juliana, olhando um pouco do lado das empresas, como essa mudança aparece nos processos de atração, seleção e desenvolvimento de talentos? Bom, eu acho que hoje o mercado, as empresas, elas olham o candidato e o estudante ali que está ingressando no mercado de uma forma mais ampla. Acredito que antes a gente olhava o currículo como uma série ali de formações. A graduação, ela é extremamente importante, ela traz uma base que a gente só tem ali no universo acadêmico, e não só de hard skills, mas de soft skills também. A questão de relacionamento, compromisso, responsabilidade. Lá na Dutch, a nossa empresa é uma empresa de varejo no mercado de cosméticos, é um mercado muito dinâmico. Então, quando a gente busca ali um estagiário, por exemplo, a gente não espera que ele venha totalmente pronto. Mas a gente olha ali na graduação, principalmente a forma como ele aplica o que ele aprende ali dentro. Então, em um processo seletivo, em um processo de entrevista, a gente observa muito postura, comunicação, a forma, a Júlia falou muito bem, senso crítico, né? A forma que ele traz o que ele aprende ali na sua área para o seu dia a dia. Então, pode ser, se é primeiro estágio, pode ser no seu relacionamento ali com uma empresa júnior, em projetos, em trabalho voluntário. Até numa situação de vida pessoal, a gente consegue identificar a forma como esse estudante está aproveitando a sua jornada acadêmica. E isso é extremamente importante, com certeza.
Você falou muito bem, né? E eu também acredito nisso. O estágio, ele é uma entrada importante, né? Uma forma importante desse aluno ser inserido no ambiente corporativo de grandes empresas e aí ele ir também sentindo, né, esse clima e se Uhum. desenvolvendo. É, e eu acho que é isso, né? Quando a gente fala um pouco de graduação, você já até citou um pouquinho isso, a gente não está falando apenas de um diploma, né? É por Exato. meio mesmo de, às vezes, algumas vivências que ele vai tendo ali acadêmica, como você falou, participa da liga, participa de um projeto, ali ele vai lidar com uma comunicação não violenta, né, uma comunicação mais assertiva, ele já vai Gestão ter de conflito. gestão de conflitos, gestão do próprio tempo do Exato. estudante, né, para que ele Tolerância à frustração. Exatamente. é verdade. Então, eu acho que é muito importante, né, esse ambiente da graduação para ajudar ele também a desenvolver essa parte das competências comportamentais, que a gente sabe que é super importante, né? Hoje as Exato. empresas elas olham muito isso, né? E é claro que a gente, quando vai contratar, a gente olha ali muito aquela parte técnica, né? O que que ele vai trazer ali para a gente dessa parte técnica, mas no dia a dia ele vai É, precisar ali de buscar as competências dele e as habilidades comportamentais pessoais para que ele possa, fazer exato, com que as coisas aconteçam e suas entregas sejam feitas, né, exato. com qualidade. E num processo de estágio, a gente sabe que vai ter trabalho, né. Eu costumo dizer que o estagiário, ele é para dar trabalho. Óbvio que é importante que ele já venha com algumas competências técnicas, isso vai fazer ele se diferenciar ao longo do processo, mas eu acredito que o principal é a parte comportamental, e isso você também tem uma base extremamente rica no universo acadêmico. E é aí que a empresa verifica se o candidato tem fit com a cultura ou não. Por exemplo, lá na Dutti, a nossa empresa, os donos já têm uma trajetória no mercado de cosméticos de muito tempo, né, de muitos anos. Eles já tiveram uma outra empresa no segmento de muito sucesso. E nós temos 7 anos de mercado, mas com um negócio muito acelerado, né, por todas as vantagens competitivas que esse histórico nos traz. Então, para gente, o mais importante é ver que o candidato ali, que o estagiário ou um analista júnior que está ingressando ali na sua carreira, na empregabilidade, que ele tem, uma maturidade. E isso você só consegue se você tiver protagonismo na sua vida acadêmica e aproveitar bem essa experiência. Porque o diploma pode ser igual, mas a maturidade e o repertório vão ser diferentes, com certeza. Acho que você falou, um tema aí muito importante, né, o protagonismo, né, a vontade de você, construir a sua carreira, de você ter a sua marca pessoal, né, e Com como você certeza. falou, o diploma vai ser igual para todo mundo está ali na universidade, vai buscar o seu conhecimento técnico, vai se formar, vai ter a sua avaliação por meio de nota, por meio de prova, mas quando você olha ali a sua carreira, né, a sua marca pessoal, como que você vai construir isso, o que que você vai entender que é importante, até para você passar essa percepção para as empresas e assim conseguir, né, ir passando aí, tendo uma ascensão nos seus cargos, né. Claro. Eh, um ponto também importante que a empregabilidade, não deve ser pensada apenas no fim do curso, né, a gente fala isso muito aqui na área de carreira para os nossos alunos. Hoje, inclusive, mais cedo eu estava falando para uns alunos, eu falei: "Olha, a partir do momento que vocês ingressaram na universidade, o primeiro dia de aula, vocês já estão construindo a carreira de vocês. Uhum. Vocês já estão ali hoje são colegas seus de sala de aula, mas você tem ali o networking que você, né, vai fazer que essas pessoas vão se tornar futuros profissionais e estarão no mercado de trabalho. Então, já começou a construção da sua carreira desde o momento que você, né, ingressou na faculdade. Então, né, falando um pouco que a carreira começa a ser construída desde cedo, né, quando ele ingressa na faculdade, nas escolhas, nas experiências, nas conexões e nas formas como os estudantes se posicionam. Júlia, quais os primeiros passos para um estudante começar a pensar em carreira ainda no início da graduação? Você que está ali no dia a dia, na área de carreira, está orientando os nossos alunos assim. O aluno chega, não vou pensar em carreira agora, ou ele já. O que que, qual é a sua visão em relação a isso?
Perfeito. A resposta que a Juliana trouxe na pergunta anterior, vou até fazer um gancho, né? Você falou da questão das habilidades comportamentais, e esse é um pilar que nós trabalhamos muito com os estudantes, principalmente de primeiro período. Hoje, o que a maioria, né, dos estudantes pensam, de várias instituições? Eu só vou pensar na minha carreira lá do quarto período para frente, quando eu começar a fazer um estágio. Porém, a nossa trilha de carreira, ela começa desde o início. Então, é muito importante que desde o início da graduação, o estudante busque aproveitar ao máximo tudo aquilo que a universidade possa oferecer. Então, participar de capacitações, workshops, atividades extracurriculares, começar a buscar estágios e entender o que o mercado busca como habilidades técnicas e comportamentais para a sua área de formação e buscar trabalhar o desenvolvimento das suas soft skills. Com certeza, esse é o pilar, assim, mais importante, porque não adianta só se preparar tecnicamente se não tem ali uma boa comunicação, uma boa capacidade de trabalhar em equipe, escuta ativa. Então, a gente fala que é um trabalho em conjunto. Continuar se preparando tecnicamente, aproveitando ao máximo tudo que a universidade possa oferecer, porque, sem sombra de dúvidas, isso faz toda a diferença no currículo para um processo de estágio, mas não esquecer das suas habilidades comportamentais. Verdade. Juliana, que sinais você olha, assim, vocês observam, né, olhando ali o ponto de vista da empresa, que mostram maturidade em um candidato no início de carreira? Assim, o que chama a atenção de vocês? Olha, Débora, acredito que a primeira impressão o mais importante é que ele pesquise sobre a empresa. É muito frustrante quando o candidato se inscreve na vaga e quando a gente chama para conversar, ele não lembra, não sabe. Às vezes até pergunta, mas vocês fazem o quê mesmo? Acontece muito, tá? Então, parece básico, mas o básico bem feito faz toda a diferença. Então, pesquisar sobre a empresa, olhar direitinho para a vaga, se faz sentido, como a sua formação vai se conectar com aquele dia a dia. É importante também que o candidato tenha um autoconhecimento, que saiba falar de si, das suas experiências, da sua jornada acadêmica e como ele aproveita todas essas oportunidades de desenvolvimento que o ambiente universitário proporciona, mas também saber conectar, né? Eu sempre oriento e até foi no ano passado, né? Eu fiz um workshop lá na IBMEC sobre dicas, né, de empregabilidade, como se inserir ali no mercado de trabalho. E eu oriento muito a metodologia SMART para você responder uma pergunta, porque dessa forma você traz não apenas a situação e o que você sabe, o que você aprendeu, mas o que você fez de fato com aquilo. Então, isso faz muita diferença. Tá naquela pergunta clássica que eu particularmente não gosto, mas muitas empresas ainda fazem de qual é o seu defeito, né? Qual é seu ponto fraco. Eu acho que dá pra gente investigar isso de formas mais inteligentes, assim. Essa é uma super dica, inclusive, se responder utilizando essa metodologia. Quem não conhece pode pesquisar, é super eficaz. Já traz ali o quão rico é o repertório desse candidato, sabe? Ler, não sei se vocês têm a mesma percepção, mas as pessoas parece que desaprenderam a ler. Sim. Então, às vezes, a gente faz uma etapa presencial, coletiva, a gente dá todo o direcionamento, se o candidato tem que levar algum material, quanto tempo aquele processo vai durar, como é que vai ser. E 90% vai me perguntar informações que estão ali na cara, que é só fazer uma leitura. Né? Se a gente orienta, olha, traz um material, 3 slides, apresentação pessoal, a outra não sei o quê, a pessoa te aparece com 20, não tem nenhuma atenção. Parece bobo, mas isso faz muita diferença,
Porque se o candidato não traz essa maturidade de comprometimento e atenção em ler orientações básicas de um processo seletivo que ele está interessado, como é que vai ser no dia a dia, né? E isso a universidade também proporciona. Se você aproveitar ao máximo essa oportunidade, não vai ser bobo você ler um texto, você ler um livro, você fazer uma crítica, uma resenha. Tudo isso tem fundamento e vai se refletir na hora que você vai buscar um estágio ou uma vaga efetiva. Com certeza. Aqui na Edux, né, para todas a gente olha a estratégia de carreiras para todas as nossas marcas, né? Estácio, Aiden, Bemec e Domed. Então, quando a gente fala ali um pouco com a Liga de Talentos, que faz esse processo de recrutamento e seleção, e a gente traz ali simulações de entrevista para que os alunos treinem. Primeiro ponto que você falou, fiquei até aliviada, realmente a gente está no caminho certo, é a questão de você estudar a empresa, a cultura, a missão, entender se aquilo vai se conectar ao seu dia a dia, saber, né, qual é o segmento, como que essa empresa, qual é o tipo de serviço, o que essa empresa... Eu, por exemplo, trabalho aqui há 28 anos e sou apaixonada pelo segmento da comunicação, da educação, porque eu acho que a educação, ela transforma, ela é uma ferramenta transformadora, né? Em nosso país, a gente vê o quanto que a educação realmente transforma a vida de uma pessoa. Então, você se conecta com aquilo ali, né? Estudar, olhar, entender um pouco quem é a empresa, conhecer a empresa. Gente, isso assim é básico, né? Com certeza. E uma outra coisa que você me falou que me chamou a atenção e que eu concordo com você muito, é a questão de você sempre estar pronto a alinhar as expectativas e entregar aquilo que lhe é pedido. Então, né, você deu até o exemplo. Você olha ali, você pede para a pessoa trazer uma apresentação em 3 slides, aí a pessoa apresenta 20. Como que isso depois vai se retratar no dia a dia, como você falou, né, num projeto, numa tarefa? Então, eu acho que quando a gente decide, né, a gente está fazendo a nossa graduação e a gente decide realmente, de fato, participar de um processo seletivo, se inserir no mercado de trabalho, são pontos de atenção que a gente tem que seguir. E assim, não pode deixar passar, né? É ler e entregar o que está sendo, o que está dentro da expectativa daquela empresa ali naquele momento que você está se candidatando. Porque se você não faz o básico ali no seu primeiro contato com a empresa, né? Por mais que às vezes você estude numa instituição de renome, que você tenha ali todo um repertório, né, de capacidade técnica, de conhecimento, que você vai saber colocar em prática, vai contribuir para a empresa, mas você já queimou ali a sua largada, né? Sim. Às vezes por um detalhe que você não pesquisou sobre a empresa ou que você não alinhou ali a expectativa, não leu o material e chega fazendo uma pergunta que fica sem sentido e aí acaba que a empresa fala, poxa, né, já não está da maneira que a gente gostaria de receber. Então, é o que a gente bate muito aqui na área de carreiras, quando a gente dá orientação de carreiras, quando a gente faz, né, em todas as nossas marcas aí essa estratégia, é o que você falou, o básico bem feito. É isso. Né? Não precisa inventar roda. Faz o Isso, básico bem feito. exatamente. Estuda sobre a empresa, lê o material e que vai dar tudo certo, né? É isso aí. A empregabilidade, né, a gente olha muito isso aqui na Edux, ela, além de... são vários fatores, né, que a gente vai contribuir para a empregabilidade dos nossos alunos. Então, tem toda a parte ali do ensino acadêmico, né, como a gente falou aqui no início da nossa conversa, sobre as vivências que ele tem dentro da própria universidade, que aí ele já vai desenvolvendo várias habilidades, né? Mas a gente olha aqui uma coisa que é muito poderosa para a empregabilidade dos nossos alunos. É a nossa parceria com as empresas, né? Essa conexão que a gente tem com as empresas, quando a gente traz as empresas para falarem com os nossos alunos, né? Para entregarem a verdade para eles, como você está acabando de fazer aqui falando, olha, isso é uma coisa que a gente olha, isso não é bem visto, né? Então, melhor do que a gente, enquanto instituição de ensino, falar sobre o que o mercado deseja, é o próprio mercado, as próprias empresas estarem aqui falando diretamente, fazendo essa conexão com os nossos alunos. Então, acho que quando a universidade ela entende, né, as demandas do mercado e a empresa também se aproxima da formação, né, como vocês fazem muito aqui com a gente no dia a dia, eu acho que o estudante ele acaba ganhando uma preparação mais concreta, porque ele tem ali a empresa,
né, que está aqui querendo ajudar, fazendo uma palestra, participando, como você está participando agora, entregando para a gente essas dicas que são valiosas. E aí vai uma pergunta para a Júlia. Júlia, eh, no seu dia a dia ali no Carreiras, como que você acha que as parcerias com a empresa ampliam, né, esse acesso aos estudantes, às oportunidades reais e ajudam eles a se preparar e se conectar mais com o mercado? Como é que você vê essa importância assim dessas parcerias? Bom, hoje as parcerias que nós temos com as empresas é um dos pontos mais importantes da nossa atuação e eu arrisco dizer que é a parte preferida e mais procurada pelos alunos, né? A Juliana está aqui de prova porque eles adoram quando a gente faz ações com empresas convidadas. Hoje a oportunidade dos alunos se conectarem diretamente com empresas promove essa aplicação prática, o aluno ter a percepção de qual a visão a empresa tem da sua atuação, a Juliana agora, por exemplo, trouxe exemplos práticos de como funciona um processo seletivo, né, os métodos de avaliação. Então, essa conexão, ela gera no aluno, desde o início da graduação, uma percepção real de como o mercado de trabalho está sendo ali aplicado e ele já começa a trabalhar uma ferramenta muito importante, um pilar importante que nós direcionamos o tempo inteiro, que é o networking. Por mais que talvez naquele momento o aluno não esteja no momento de buscar um estágio, ele já consegue começar a se aproximar dessas empresas, para começar a fazer esse tipo de contato, compreender a sua área de atuação, tirar curiosidades, dúvidas, e nós promovemos o tempo inteiro ações para esse fim, feiras de empregabilidade, workshops, palestras, visitas nas empresas. Então, tudo que é feito hoje é justamente para gerar essa conexão e contribuir ainda mais para a atuação do aluno no mercado. Bacana. Juliana, para adultos cosméticos, qual é o valor, né, de você estar próximo das instituições de ensino e participar da formação desses futuros talentos? Olha, é muito importante. É um dos meus principais projetos lá na empresa, né? Trabalhar a marca empregadora junto às universidades. É uma troca muito rica, porque a gente se aproxima desses novos talentos, a gente também se atualiza, né, dessas novas formas de pensar, né, das equipes multigeracionais que a gente trabalha muito lá na DUT. E não só o mercado está mudando o tempo inteiro, né? O universo dos novos talentos desses jovens também, a empresa também precisa se atualizar. Então, é uma troca muito importante. Acredito que, inclusive, até com o trabalho que a gente faz muito próximo ali com a IBMEC, já temos ali estagiários da universidade, estagiários que foram efetivados. Isso traz como essa troca tem um retorno de fato, não só para a empresa, mas para os alunos, né? E para o setor de carreiras, que com certeza fica feliz da vida, que esse trabalho está dando certo. É importante, nosso ambiente é muito dinâmico lá na DUT, então a gente busca alunos ali, estudantes que queiram e tenham vontade realmente de fazer acontecer. E essa troca, essa parceria tem nos trazido gratas surpresas, né? A gente fica muito feliz. E é bom, né, porque a gente percebe que existe exatamente essa parceria que vai moldando, né? A empresa molda um pouco a parte acadêmica e a parte acadêmica também vai se moldando ali a realidade, né, daquele ambiente corporativo e cada vez mais a gente aqui fica muito preocupado quanto à área de carreiras, como que a gente pode preparar esses alunos, né, para que eles cheguem, né, mais preparados nas empresas e consigam construir aí uma carreira de sucesso, porque acho que, no geral, quando você procura uma graduação, você procura por um movimento de carreira, né? Ou Sim. para você iniciar sua carreira, ou para você Sim. fazer alguma transição de carreira, ou para você ter uma ascensão na carreira. A gente falou aqui muito sobre graduação, né? Empregabilidade, sobre mercado, sobre as parcerias que a gente tem com as empresas, mas também é muito importante, né, a gente lembrar um pouco que a carreira contínua sendo construída depois do diploma, né? Então, assim, essa educação contínua, né? Essa busca de conhecimento, de melhoria, de você se atualizar,
o mercado muda com uma velocidade muito grande e eu acho que esses profissionais eles precisam ter essa consciência, né? Mesmo que depois eles se formem, tenham o diploma deles, já estejam inseridos no mercado, já estejam com experiências profissionais, mas a atualização, né, ela sempre vai ser necessária. Então, né, formações de curta duração, como a gente está falando um pouco, se conectando aí ao tema de mercado. Hoje a gente vê muito tema aí falando de IA, então, né, Uhum. a gente precisa correr atrás dessa informação, se atualizar em outros temas também que o mercado sempre está exigindo da gente. Júlia, que mensagem você deixa, né, para os nossos estudantes que ainda está descobrindo seu caminho, precisa entender a graduação como uma etapa estratégica da trajetória, profissional? Perfeito. Então, para fechar, gostaria de deixar um recado, uma mensagem para esses estudantes, que é a seguinte: não espere você estar nas condições perfeitas para começar. Comece com as ferramentas que você tem nesse momento, no formato que você consegue nesse momento, só é importante começar. A nossa carreira, ela não é em linha reta, a nossa trilha de carreira ela não é perfeita, mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, a iniciativa e a proatividade é muito importante para você iniciar essa sua trajetória. Verdade, né. E além de iniciar, né, Júlia, também depois fazer aí uma educação continuada, né, então procurar sempre se aprimorar, buscar conhecimentos e se atualizar. Juliana, que conselho você daria para quem está na graduação e quer se preparar melhor para os próximos passos na carreira? Olha, eu acho que o principal conselho é seja protagonista da sua carreira, da sua formação. Não se acomode, porque o aprendizado ele é diário. Depois você se especializa com uma pós-graduação, um MBA, algum tipo de curso. Recentemente eu ouvi numa palestra que o material que eu estou enviando para você está atualizado hoje. Amanhã eu já não garanto. De fato, tudo muda muito rápido. Fiquem atentos, troquem com pessoas diferentes, conheçam áreas diferentes. Às vezes disso surge uma nova oportunidade. Como a Júlia falou, a carreira não é em linha reta. Na própria empresa, o processo de aprendizado continua. Com feedback, programa de desenvolvimento, e tudo vai depender da sua força de vontade, e da sua resiliência e da sua, eu até diria, uma certa humildade em entender que a gente nunca vai saber tudo, a gente vai ter sempre alguma coisa para aprender. Seja com um líder, com um parceiro, com uma nova instituição, um novo curso, estejam abertos. Nessa sua resposta, acho que você trouxe também um tema muito importante, que antes da gente encerrar eu quero falar nele, sobre o feedback, né. Como que você na visão de vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância do feedback, né. Eu, por exemplo, assim, na minha carreira, a gente estava até falando em questão de alinhar expectativas, né. Eu acho Sim. que o feedback é a melhor ferramenta que tem, né. Você está ali numa empresa, você está numa função, você tem suas entregas para fazer e eu, Débora, prefiro fazer essas entregas alinhadas e para que isso ocorra de uma forma, com excelência, né, eu prefiro ouvir os feedbacks e entender ali, né, se eu tenho algum ponto de ajuste, como você falou, a gente sempre tem um ponto de melhoria, Claro. independente do cargo, independente da idade, independente de qualquer coisa, a gente sempre pode melhorar, pode aprender. E são, várias formas, né, de aprendizado que a gente tem. Mas eu vejo que às vezes as pessoas elas têm ainda muito receio, né, do feedback, existe ali uma linha tênue, então ela pode levar ali, achar que é por uma coisa pessoal, meu chefe está falando isso porque não gosta de mim. Então eu queria que vocês contextualizassem um pouco sobre essa questão do feedback e o quanto o feedback é uma ferramenta poderosa para o seu desenvolvimento e avanço da sua carreira. Com certeza, Débora, é poderosíssima. Lá na DUT, a gente faz os treinamentos tanto para estagiários, analistas, cargos de liderança, para ensinar e reforçar, como dar um feedback efetivo, mas também aprender a receber um feedback.
O feedback ele tem que ser direcionado com foco em melhoria, tem que ser baseado em fatos, em dados, não pode ser um eu acho, eu pensei, eu senti, né? Até porque não é sobre percepções pessoais, é para melhoria, para direcionamento. E eu gosto muito quando o feedback ele termina entre aspas, né, mas com uma construção conjunta de plano de ação, né. Acredito que o líder ou até o liderado, né, o feedback não tem que ser só de cima para baixo, né. Eu acho que é uma troca, de líder-liderado, liderado-líder, entre pares. Precisa ter a gente não pode só jogar o que a gente percebe que não tá legal, mas vamos construir junto, vamos ajudar, né, direcionar. Acredito que quando 2 potenciais se unem, o resultado é muito grandioso, então isso é muito importante. Outro ponto também é não espera para dar o feedback. Óbvio que se você tiver ali mexido emocionalmente, algo que pode fazer com que esse feedback não seja bem recebido ou bem entendido, espera no máximo até o dia seguinte, mas faça o quanto antes, né? E tenha sempre ali evidências, cite quando foi, onde foi, o que aconteceu e o resultado daquilo, qual foi o impacto. Assim, dessa forma, bem estruturada, quem está recebendo vai conseguir compreender, seja um feedback construtivo ou positivo, o que de fato ele precisa ali melhorar, ajustar ou continuar. Perfeito. Bom, Ju, concordo com tudo que você pontuou. Algo importante que a gente até fala muito nas orientações de carreira com os estudantes é o seguinte: é importante começar a saber lidar com o feedback, porque ele não vai começar lá quando você já estiver empregado, ele começa desde o processo seletivo. Então, saber lidar, né, com o retorno é muito importante. E um feedback, ele com certeza é um termômetro importante para o autodesenvolvimento. Quando é aplicado de uma forma correta, conforme as técnicas que a Juliana pontuou, sem sombra de dúvidas, ele traz um bom resultado para o gestor, para a equipe. E é interessante que seja uma troca para todos os lados, né? Para que todos saiam ganhando no final e sendo desenvolvidos. É verdade. Juliana, na sua visão assim de empresa, né, esse momento do feedback, até a gente falando assim, né, para quem está iniciando a carreira ou para quem já está inserido no mercado de trabalho, mas está olhando ali um movimento de carreira. Quando você recebe esse feedback, né, você acha que o feedback ele tem ali um espaço para uma resposta, né, para um posicionamento de quem está recebendo o feedback? E eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Se caso acontecer esse espaço dessa resposta, seria um espaço mais de construção, Claro. né, de um plano de ação. Com certeza. Eu acho que sim, eu acho não, eu acredito que esse espaço de resposta é importante, até porque ninguém é 100% dono da verdade, consegue olhar tudo por todos os lados. Então, muitas vezes, aquele feedback pode não estar sendo 100% justo, entre aspas. E você recebendo, você pode sim colocar seu ponto de vista, é uma troca, né? Não é apenas ouvir e tomar aquilo como absoluta verdade. Mas um ponto muito importante é que, concordando ou não com o feedback que você está recebendo, agradeça, porque só fala quem se importa. Se alguém direciona aquele espaço de tempo para pontuar, para ter uma troca com você, conversar, concordando ou não, reflete. Às vezes esse retorno não precisa nem ser imediato. Recebe o que a pessoa trouxe, pensa direitinho, analisa, retoma essa conversa no dia seguinte, porque nem sempre a gente consegue receber elogios e receber críticas. Então, é bom refletir e, de toda forma, concordando ou não, novamente, agradeça. Realmente eu acredito que hoje em dia, cada vez mais, o tempo tem ficado muito, muito curto,
né, até as lideranças, assim, precisam, a gente precisa reforçar o tempo inteiro o quanto a gestão de pessoas é a parte mais importante desse trabalho, e feedback não é só nos momentos ali dos feedbacks formais, ele precisa ser um trabalho diário, né? E você que está recebendo esse feedback, saiba que quem está fazendo isso é porque de fato acredita e quer o seu melhor. Está comprometido com o seu desenvolvimento de Com carreira, não é isso? certeza, Débora. Então eu acho que, assim, a nossa conversa, né, foi muito boa, reforçou o quanto que a graduação ela é importante, né, para quem quer iniciar a sua carreira, a sua construção da sua carreira, da sua vida profissional. O quanto também essas iniciativas, né, que acontecem durante a graduação, esses projetos, liga, né, às vezes na própria faculdade, na sua universidade, existem ali projetos e ações, live, um papo de carreira, que você possa participar e estar sempre se conectando. Como a Júlia falou, às vezes você não está procurando emprego ali na hora, mas você já faz uma conexão com as empresas, já vai sentindo ali, né, o ambiente e vai se moldando ali, entendendo a importância de você olhar, né, para suas habilidades que você precisa desenvolver, né, de acordo com o seu objetivo de carreira. Acho muito importante também a gente sempre olhar aqui, enquanto área de carreiras, de ajudar o aluno, provocar o aluno a olhar ali o seu PDI, né? Então, qual é o seu plano de desenvolvimento individual? Você entrou na universidade, né? E aí existem aí várias iniciativas e ações que você vai fazer ali para o seu desenvolvimento individual. E essa construção mesmo, né? É um papel essencial. Eu acho que cada vez mais a Edux, ela olha a importância da gente ter essa parceria, ter as empresas perto da gente, para a gente fazer essa construção, ajudar os nossos alunos numa construção de carreira. E também, ao mesmo tempo, a gente olhar, né, que a trajetória profissional ela é contínua, né? Então, a gente sempre fala para os alunos: olha, vocês terminaram a graduação, vão fazer cursos livres, cursos de especialização, MBA, pós, vai buscando cada vez mais conhecimento, porque a gente sabe que isso também é valorizado, né, pelas empresas que contratam. E é isso, eu acho que todas essas ações que a gente faz, enquanto instituições e empresas que são parceiras, elas são com um único objetivo, né, que é fortalecer a empregabilidade dos nossos alunos, Com certeza. né, e ajudar eles, orientar para que eles possam construir uma carreira de sucesso e sejam profissionais felizes, bem realizados. E eu queria muito agradecer vocês. Obrigada, Júlia. Obrigada, Juliana, por essa conversa, pelos olhares que vocês trouxeram sobre formação, sobre mercado e desenvolvimento de talentos. E obrigada a você que acompanhou mais um episódio do EduCast. Até o próximo.